Boa tarde a todos. A Câmara Municipal de Vitória tem a honra de recebê-los para esta sessão solene, em homenagem aos 100 anos do Rio Branco Atlético Clube, que tem como proponente o vereador Luiz Paulo Amorim. Nesta sequência, convidamos para compor a mesa de honra o proponente desta sessão solene, o vereador Luiz Paulo Amorim. Convidamos também para compor a mesa de honra o presidente do Rio Branco Atlético Clube, Maurício César Duque. Nessa mesma sequência, convidamos para compor a mesa de honra o secretário de Esportes de Vitória, o Wallace Valente. Que também representa o prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Convidamos também o senhor Mauro Marques, presidente da ASEC, Associação dos Cronistas Esportivos Capixaba. Senhor Mauro Marques. Convidamos também para compor a mesa o excelentíssimo senhor vereador Rogerinho Pinheiro. E também o vereador Luizinho, também para compor a mesa. Neste momento, convidamos a todos para se colocarem em pé para a execução do hino nacional e, em seguida, o hino do Rio Branco. No teu seio mais amor.
Branco, sou toda emoção. Meu Rio Branco, sua raça, suas taças ficaram marcadas no meu coração. Pra onde for lá também estarei, de corpo e alma sempre torcerei. Meu Rio Branco, lancei em seus braços, você é o culpado do amor que me dei. Não posso evitar o pranto ao vê-lo brilhar em campo. Suas cores, sua bandeira traduzem luta e certeza de que você é o maior e pra mim não existe melhor. Meu Rio Branco, seus anos são glórias, são toda a prova do meu bem-querer. Meu Rio Branco, toda a sua história trago na memória com todo prazer. Se é na vitória ou mesmo na derrota, tudo na luta é nunca pego ao chão. Meu Rio Branco, de mim dependendo pra seguir em frente, nunca direi não. Não posso evitar o pranto ao vê-lo brilhar em campo. Suas cores, sua bandeira traduzem luta e certeza de que você é o maior e pra mim não existe melhor. Convido a todos para se assentarem, fiquem à vontade. Com muita alegria, com muita satisfação, recebemos a presença de todos vocês aqui nesta sessão solene. E neste momento, vamos ouvir os nossos pronunciamentos. Nesse momento, passamos a palavra ao vereador proponente desta sessão solene. Vamos ouvir o vereador Luiz Paulo Amorim. Queria aqui saudar o presidente do Rio Branco Atlético Clube, o meu amigo Maurício Duque, e em nome dele, saudar toda a diretoria, os conselheiros, também todos os funcionários do Rio Branco Atlético Clube. Queria saudar também o secretário Wallace Valente, que aqui representa o prefeito Luciano Rezende, o vereador Rogerinho Pinheiro, vereador Luizinho, e o representante da ASEC, né, agradecer a todos que aqui estão nessa sessão solene para homenagear o nosso querido Rio Branco. Essa sessão solene, ela deveria acontecer na quinta-feira passada, que era a véspera do centenário do nosso querido Rio Branco. Mas, em função das manifestações, a gente, por questão de segurança, propusemos que essa solenidade aqui ocorresse nesse dia de hoje. 100 anos, quer dizer, é uma caminhada longa. O Rio Branco, hoje, ele sobrevive graças aos torcedores, esses apaixonados, que é a maior relíquia que um clube pode ter. Isso é que faz com que um clube permaneça na sua caminhada. E também dos seus abnegados. Aqui a gente tem tantas pessoas aqui a qual iremos homenagear, que eu não vou citar o nome agora, porque poderia estar esquecendo o nome de algum, mas certamente, na hora da homenagem, a gente estará colocando o nome de cada um. E estender também essa homenagem a todos, porque a gente sabe que existe uma limitação de diplomas, mas que todos que aqui estão, rio-branquenses, se sintam contemplados com essa nossa homenagem. Mas eu gostaria de citar, em especial, que me permita os homenageados, mas citar a tia Penha como um exemplo de torcedora, né, aos 83 anos,
84, né, tia Penha? Está não só aqui na sessão solene, mas sempre no estádio, acompanhando o Rio Branco onde ele vai. Assim como também o torcedor mirim, o Gabriel, neto do nosso querido Nenel, que é um rio-branquense de... como diz o nosso secretário Wallace, né? Quantas vezes o Nenel estava lá, marcando ele em cima quando ele estava apitando o jogo do Rio Branco. Então, através dessas duas pessoas, eu gostaria de estender essa homenagem a todos que aqui estão. E a gente se sente muito feliz em poder estar aqui homenageando o Rio Branco. Eu que sou um rio-branquense, vim de Alfredo Chaves aos 11 anos, e lembro, quando ia lá no estádio Governador Blay, garoto ainda, a gente ia lá pedir aquele torcedor, né, que era de maior, falava, posso entrar com você no estádio? Aí o torcedor botava a gente para dentro lá para ver Dirmã, Orião, Jorge Reis e tantos outros, professor Paulo Pimenta, né, também que era o grande professor Paulo Pimenta, que tantos jovens ele conseguiu colocar como grandes jogadores aqui em nosso estado. Então, gente, eu quero parabenizar a Rio Branco pelos 100 anos, parabenizar a todos que aqui estão, e que Deus nos ilumine, nos dê força para ver o nosso Rio Branco brilhar cada vez mais. E uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador Luiz Paulo Amorim. Convidamos agora para fazer uso da palavra o vereador Luizinho Coutinho. Boa tarde a todos e a todas. Parabenizar nosso querido vereador Luiz Paulo Amorim. Quero saudar meu amigo Rogerinho, nosso presidente do Rio Branco, guerreiro, né? Maurício, no meu secretário de esporte, que está fazendo um brilhante trabalho na cidade de Vitória, parabéns. E nosso querido aqui, seu Mauro aqui, e toda a família rio-branquense, da Bola Branca, da Bola Preta, viva o Rio Branco. E hoje, meu querido Jorge Reis, é muito triste, né, a gente ver 100 anos de Rio Branco. Eu, quinta-feira, estava lá em Jucutuquara, naquele foguetório, teve assim uns foguetórios lá em Jucutuquara, na lembrança do Rio Branco. E aí, como o Luiz Paulo Amorim colocou aqui, me lembro que quando a gente ia para o estádio, né, moço, posso entrar com o senhor? A gente ficava lá, ficava cascudo e não podia. E moço, entrava para o senhor, a gente entrava e ficava na arquibancada lá, torcendo. Eu virei rio-branquense, né? Eu sou rio-branquense e vascaíno. Porque no dia que estava lá no campo do Rio Branco, assistindo o jogo do Rio Branco Desportivo, o Rio Branco venceu, e um senhor que me levou para o estádio, ele era vascaíno, azar meu, sorte, não sei, o Rio Branco ganhou, ele era rio-branquense doente, e eu virei rio-branquense, né, naquela época com 8 anos de idade, e vascaíno. Mas aqui, quantas alegrias, a maior satisfação que a gente tinha, morava aqui na Ilha Monte Belo, aqui, ir lá para ver o treino do Rio Branco. Né? Quantas vezes via lá de irmã, quem chegava lá novo para treinar no Rio Branco, que ia encarar de irmã, treinava, eu lembro de uma passagem, irmã, quando o Joadir jogava aqui na Ilha Monte Belo, não pode ser com a gente, foi treinar no Rio Branco, dibrou o Joadir, dibrou de irmã para lá, dibrou para cá, falou, na próxima te pega, na próxima de irmã, dividiu no meio. Então tem coisas que a gente lembra, né, porque realmente... Então, é uma alegria muito grande a gente ver que o futebol... eu espero que a manifestação que hoje acontece no Brasil, no Espírito Santo, aqui no Espírito Santo, no Brasil, nós pensamos que essa garotada também exija dos nossos governantes, como está gastando, secretário, uma fortuna naquele campo lá do Rio Branco, lá o governo do Estado, que exija time de qualidade, que exija também que trazemos para cá time de qualidade, que o Estado... Aí fala que o poder público não pode ajudar os times de futebol. Lá em Campos pode. Em muitos estados aí pode. Aqui não pode tirar um dinheiro da prefeitura, do Estado, para injetar no futebol, porque não pode. Tem que injetar, porque futebol, o esporte é garantia, é retorno garantido. Se nós tivéssemos o Rio Branco aí, bombando, Desportiva, Vitória, o Vitorinha aqui, ó, Vitorinha, é isso aí.
garantido. O Vitorinha aqui, só porque balançou foi campeão aqui, não coube ninguém aqui. Então, o futebol é retorno garantido. Parabéns, Luiz Paulo Amorim, parabéns, Rio Branco, e que nós possamos, nessa mudança do Brasil, muda dirigente, muda empresário, para que possamos trazer de volta o futebol para o Estado do Espírito Santo. Um abraço, um beijo no coração. Branco! Branco! Beijo. Foram aí as palavras do vereador Luizinho Coutinho. Vamos registrando a presença de Luciano Zucoloto, presença também de Paulo Rui Carnelli, também se faz presente. O vereador Anderson Marinho também abrilhantando esta sessão. Obrigado, Excelência, pela presença. Nesta sequência, eu passo a palavra ao vereador Rogerinho Pinheiro. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar aí o vereador proponente dessa sessão, vereador Luiz Paulo Amorim. Parabéns, vereador. Grande ação de Vossa Excelência. Saudar o presidente Maurício, secretário de Esportes Wallace Valente. Mauro da Serc, meu amigo vereador Luizinho, Rogerinho, tudo juntinho ali, né, Luizinho? Fazendo parceria na Câmara Municipal aqui. Gente, eu confesso para vocês, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou um amante do futebol capixaba, né? Afinal de contas, nós sabemos da importância do nosso futebol quando se fala do Rio Branco. O Rio Branco tem a torcida, todos nós sabemos, tem a maior torcida do Estado do Espírito Santo, tem a torcida mais apaixonada, né? É o time das multidões aqui no nosso estado. Eu estava conversando ali com o presidente, falei, presidente, eu estou vindo aqui homenagear Vossa Excelência, os 100 anos do Rio Branco, só que eu não sou desportivo, eu não sou Rio Branco, eu sou desportiva, mas eu faço questão de me manifestar, porque tamanha importância aqui reconhecer a grandeza do Rio Branco. E por isso que eu fiz questão de estar aqui, porque o Rio Branco, hoje nós reconhecemos que é o time que tem a maior torcida e a torcida mais apaixonada do Estado do Espírito Santo. Mas eu era para ser rio-branquense, presidente. Eu só não fui rio-branquense porque na década de 90 eu fui fazer um teste no Rio Branco e eu não passei no teste naquela oportunidade. Mas não é porque eu sou ruim de bola não, né? Não sou um Bruno Malia, não sou um Vicente, um Arildo Ratão, né? Mas dou as minhas cacetadas até hoje. Até hoje, o mais de 30 ali do Itararé me vê lá com a camisa 10 lá fazendo história. Mas o que acontece é o seguinte, partindo dali, eu fui fazer um teste na Desportiva com o técnico Zé Rios, e cheguei lá, fui aprovado, depois veio o Luizinho, que é o técnico da categoria juvenil, e ali eu continuei por um bom tempo, depois eu vim jogar aqui o Júnior aqui do Vitorinha, que era mais próximo, que eu sou aqui de Vitória. Mas assim, queria dar a paliativa aí para dizer assim que a gente é conhecedor, é acompanhante do futebol capixaba. Recentemente eu quis trazer uma discussão aqui para essa Câmara Municipal com o tema por que o futebol capixaba não cresce. Cheguei a conversar com o secretário Wallace Valente sobre esse tema. Fui a Belo Horizonte, conversei com o Issa, que é representante do BMG, né, um dos maiores empresários de futebol desse nosso Brasil. Estava até conversando ali com o presidente ali no cantinho, e o Issa falou muito bem do Rio Branco, falou muito bem do presidente. Então eu estava conversando com ele, e para trazer até mesmo ideias. Quando o vereador Luizinho colocou aqui, vereador, Vossa Excelência trouxe com muita propriedade. Eu acho que o poder público deveria sim investir no futebol capixaba, deveria sim investir nos estádios, deveria sim as empresas privadas. Nós temos aqui Chocolates Garoto, nós temos Aracruz Celulose, nós temos Vale do Rio Doce, nós somos um estado rico, né? Rico no turismo. Petrobras, vereador. E nós poderíamos sim ter futebol forte aqui. Nós temos aqui jogadores talentosos, a prova disso aí todo ano aí tem um jogador que tem aparecido aí, né? Hoje nós temos o Rainer no Fluminense, é Rainer mesmo o nome dele? Rainer, né? No Fluminense lá, que está jogando um bolão lá pelo Fluminense, titular do Fluminense, e é daqui da nossa terra.
tivemos também recente o Chiesa aí fazendo história aí, e muitos outros jogadores. Então eu acho que nós aqui, até o secretário, puxar a orelha aqui do secretário aqui, pedir um apoio, tanto do secretário municipal, secretário estadual, que incentivasse as escolinhas, né, nos municípios, nas comunidades, para quê? Para que no futuro, já que nós vamos ter um dos melhores estádios, né, da região sudeste, que vai ser com certeza o estádio do Rio Branco, maravilhoso, lindo, viu o projeto é lindo daquele estádio, eu tenho certeza que ali vai ser um incentivo maior para o crescimento do nosso futebol. No mais, parabéns Rio Branco, parabéns à torcida do Rio Branco, toda a diretoria, linda festa, parabéns vereador Luiz Paulo Amorim, parabéns presidente Maurício, que Deus abençoe vocês, e no que precisar, o vereador Rogerinho está aqui à disposição. Viva o Rio Branco, Deus abençoe a todos vocês, obrigado. Obrigado, vereador Rogerinho Pinheiro. Convidamos para compor a mesa o vereador Anderson Marinho. E antes de compor a mesa, já chega falando, né? Vamos ouvir o pronunciamento do vereador Anderson Marinho. Boa tarde para boa noite a todos. Falta 3 minutos para boa noite e, por enquanto, boa tarde. Parabéns, presidente dessa sessão, onde 100 anos é uma vida. Ontem, no bairro Conquista, visitei uma senhora, o professor Jairo Peçanha, um lutador aí, e um baluarte também para o futebol, lá em Conquista, de 105 anos. 5 anos mais velha que o nosso querido Rio Branco. Como me antecedeu, o vereador Rogerinho, ele é desportiva e eu sou rio-branquense. Inclusive, a minha camisa eu ganhei do professor e amigo pessoal Jairo Peçanha, do Rio Branco, em diversos jogos, que ele faz a cobertura como radialista. Minha vida aqui é de otimista e de virar essa página que o Estado vive a respeito do esporte, que ainda precisa avançar muito mais. Parabenizar o presidente Maurício, ex-secretário de Finanças do município de Vitória. Parabéns, Luiz Paulo Amorim. Parabéns, secretário Wallace. E presidente da SEU, a Associação dos Cronistas Esportivos, e vice-presidente da Abrace Capixaba, Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos, professor Mauro. Parabéns a todos que vieram prestigiar e dizer, para avançar no nosso esporte, temos que cuidar da base. Está aqui o presidente e o diretor do Racing, todo mundo aqui deve conhecer o Racing, que fica na região da Grande São Pedro. Eles têm lutado para continuar com a escolinha ali. Aí eu peço que o nosso secretário municipal de esporte, o Wallace, empenhe nesse sentido. Tem mais de 200 crianças, professor Jairo, e aqui nossos nobres colegas e amigos que vivem aqui, numa região de vulnerabilidade social, que precisa do empenho e precisa do apoio do esporte. Que o esporte é uma arma, uma ferramenta importante para a prevenção. É ali que se educa, é ali que você molda o caráter, é ali que você conhece grandes pessoas como estão aqui e como estão sentados aqui, através do esporte também, que influencia muito isso. Parabéns a todos, um grande evento, um beijo no coração de todos. Obrigado, vereador. Gostaríamos de informar que se encontra presente o Emerson Marcela, representando a vereadora Neuzinha Oliveira, que está participando de uma reunião na SEMA. Simone Justino, representando o vereador Vinícius Simões. Passamos agora a palavra ao secretário de Esportes, secretário municipal de Esportes, e representando também o prefeito de Vitória, convidamos o Wallace Valente. Senhor Wallace Valente. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar o vereador Luiz Paulo Amorim e parabenizar pela proposta dessa comemoração muito justa dos 100 anos do Rio Branco Atlético Clube, o presidente Maurício Duque, todos os demais vereadores, Rogerinho, Luizinho, o Anderson Marinho.
eu trago um abraço fraterno do prefeito Luciano Rezende, ele que está numa agenda muito difícil, todos sabem, os acontecimentos no Brasil e aqui em Vitória também. Como tem uma previsão de uma passeata, mais outra, para o dia de amanhã, ele determinou que eu viesse até aqui e, de forma muito respeitosa, traz essa mensagem de carinho e de solidariedade e de admiração também ao Rio Branco Atlético Clube, a todos os seus torcedores e dirigentes. A história do Rio Branco se confunde com a história do futebol brasileiro, né? Algumas equipes têm comemorado 100 anos, e o Rio Branco foi fundado apenas 18 anos após ser realizada a primeira partida de futebol no Brasil. É uma história que todos nós sabemos de glórias, de conquistas. As maiores equipes do futebol brasileiro, os maiores centros esportivos de futebol do mundo passam por crises ao longo da história, todos eles vencem, principalmente com a força de sua torcida, com o empenho dos seus jogadores e com a competência dos seus dirigentes. Tem sido assim a história do Rio Branco Atlético Clube, que todos sabem, é uma história de vitórias, de muitas lutas, mas também de muitas conquistas. O Rio Branco Atlético Clube é mais antigo do que a Federação de Futebol do Espírito Santo. Daí a gente já cita e reforça o respeito que essa equipe merece. Eu quero citar aqui algumas figuras ilustres do nosso futebol, o professor Paulo Pimenta, que vejo sentado aí também, uma figura de muito respeito e que merece todas as nossas homenagens. Quero citar também, eu não imaginei que faria isso um dia, pedir uma salva de palmas para o Nenel, torcedor símbolo do Rio Branco. Algumas vezes já colaborou para que eu saísse de camburão do estádio, mas ele devia ter razão. A tia Penha, que também representa os torcedores, já foi citada aqui, e que merece todo o nosso respeito e carinho. Município... Secretário, Anjinho, Anjinho. Quem não lembra de Anjinho? Pelo amor de Deus, ó. Quero citar também, com perdão de esquecer algum nome, alguns jogadores que estão aqui. Edson Flecha, Dirmã, Jorge Reis, Arildo Ratão, Vicente, Mauro. São pessoas que nós aprendemos a admirar, a ir para o estádio assistir os jogos, e são referências muito mais fortes para o nosso estado do que as referências nacionais que nós vemos hoje na televisão. Eu cito aqui, sem querer fazer média com ninguém, que esses jogadores que eu citei, Landi, também Landi, me desculpe, você está aí presente, merece todo o nosso respeito também, são jogadores que dava muito mais prazer ver jogar do que ver a nossa seleção brasileira jogando hoje, que está jogando bem, mas que não tem a categoria que tem, a intimidade que tem com a bola, esses que eu citei e muitos outros. O município de Vitória tem estabelecido uma ótima relação com o Rio Branco Atlético Clube, fez isso já no início do ano, o presidente Maurício deve citar na fala, mas através da Lei Jaime Navarro de Carvalho e da Lei Fontana, nós já estabelecemos convênios de repasse de recurso para que o Rio Branco possa ser ajudado pelo município nessa difícil missão de fazer futebol aqui no Espírito Santo. As leis estão disponíveis, o Rio Branco está apto a captar recurso, assim está fazendo, e para o município é uma honra sediar a equipe mais tradicional do futebol do Espírito Santo aqui no município de Vitória. Para encerrar, como árbitro de futebol que fui, devo ter cometido e certamente cometi alguns erros contra várias equipes, entre elas o Rio Branco. Já fiz o pedido de desculpa publicamente no ano passado, quando errei,
numa final da Copa Espírito Santo, e faço aqui novamente. Não fiz de má fé, fiz por ossos do ofício, mas espero que vocês aceitem as minhas desculpas e os meus respeitos. Viva o Rio Branco! Obrigado, secretário de Esportes do município de Vitória, senhor Wallace Valente. Vamos ouvir um pequeno pronunciamento do senhor Mauro Marques, que é presidente da ASEC, da Associação dos Cronistas Esportivos Capixaba. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Quero, nesta oportunidade, fazer minha saudação e o meu abraço ao vereador proponente dessa sessão, vereador Luiz Paulo Amorim, e, em assim fazendo, ilustre presidente dessa mesa, eu saúdo e abraço os demais vereadores aqui presentes, o Rogerinho, o Anderson, o Luizinho. Eu quero fazer minha saudação também ao presidente do Rio Branco, o Maurício, e, em assim fazendo, eu saúdo e abraço todos os dirigentes do Rio Branco, todos os dirigentes de futebol que estejam aqui também nesta noite, tá certo? Quero fazer minha saudação ao Wallace Valente, meu abraço, foi meu colega também, o pai dele foi meu colega de arbitragem, tive o privilégio de estar correndo junto com o pai do Wallace também nos campos, tive o privilégio de trabalhar no futebol nas mais diversas áreas, como preparador físico, técnico, árbitro e hoje na crônica esportiva. Quero trazer meu abraço à tia Penha, minha saudação ao Gabrielzinho, e, em assim fazendo, eu abraço toda a família Capa Preta, indistintamente. Vejo aqui e contemplo com muita alegria o meu ilustre professor Paulo Pimenta, a quem eu devo uma boa parte do meu curso de Educação Física na área de atletismo, ali na Universidade Federal. Saudação e um abraço, querido. Posso contemplar aqui alguns ex-alunos também, que eu abraço com muita alegria. E alguns atletas que eu tive o privilégio também de trabalhar, né? Entre eles o recordista Jorge Reis, o Lande, que está aqui também, e aproveito abraçando esses dois, abraço todos os atletas que estão aqui nesta noite, prestigiando essa festa belíssima. Na verdade, esta aqui é uma verdadeira manifestação. A gente fala muito em manifestação nesses tempos, não é? Mas a família Capa Preta vem aqui, nesta Casa de Leis, fazer a sua manifestação. Uma manifestação, na verdade, de alegria, uma manifestação de conquistas e uma manifestação de glórias que o Rio Branco deu a esse meu estado. Eu quero abraçar a todos e quero dizer que esses 100 anos do Rio Branco, eu pude, pelo menos, participar na minha atividade no esporte profissional do futebol em pelo menos 45 anos, porque foi quando eu me formei em Educação Física e vim trabalhar no futebol. E aí, obviamente, que nunca trabalhei, nunca tive o privilégio de trabalhar no Rio Branco Atlético Clube. Perdi, na verdade, um grande privilégio. Mas trabalhei em outras equipes aqui. E aí, a gente, no caminho, na estrada, a gente chora, estava até conversando com o Dirmã, por alguns bichos que nos foram tirados, né? Aquela equipe maravilhosa que o Rio Branco tinha, que a gente já entrava e sabia que não ia conseguir muita coisa. Mas fomos lá e vivemos as emoções grandes do Rio Branco. São 100 anos, não são 100 dias, queridos. 100 anos que esta família se reúne de geração em geração, trazendo, obviamente, no coração de cada um, cada geração que venha passando, essa emoção, esse desejo grande de conquistas e vitórias. Parabéns a todos. Eu queria apenas deixar aqui, presidente, uma passagem muito singela, que nos traz uma lição muito importante, nesse momento que o nosso Clube Rio Branco tem enfrentado. Havia numa comunidade agrícola uma família tradicional que, além de criar vários animais, tinha um cavalo de estimação, um bonito animal, e que era
considerado e respeitado em toda a comunidade, porque era um cavalo vencedor. Nas corridas que a comunidade proporcionava, ele sempre ganhava, ele sempre estava à frente. E aquele cavalo, então, era muito querido pela família, por aquela família daquela comunidade. E, um belo dia, em um poço muito profundo, que estava ali desativado, aquele cavalo andando à noite caiu ali, naquele poço, presidente. E naquela queda veio um desespero, o poço era muito profundo. Aquela comunidade não tinha como sacar aquele animal daquele lugar tão difícil. E reuniram a família. E chegaram à conclusão que não tinha solução. Então, obviamente que até incentivados por alguns vizinhos que não gostavam muito do cavalo vencedor, eles resolveram, a família, com muita tristeza, sepultar o cavalo ali. E aí, com algumas lágrimas de alguns da família, com muita tristeza, chegaram ao consenso. Não tem como tirar o animal. Ele está lá no fundo do poço. Vamos sepultá-lo. E assim decidiram. Então chamaram alguns, vieram alguns da família, com as suas pás, e começaram então ali com tristeza a jogar terra sobre o cavalo. E cada vez que uma pasada de terra caía nas costas daquele animal, alguns vizinhos que não gostavam batiam palma. Que bom, que bom. E o cavalo lá embaixo, a hora que recebia aquela pasada, ele se sacudia, usando as suas forças, e a terra caía no chão, e ele ia procurando uma posição, e vinha outra pá, e alguns gritavam, que bom, ele não vai sofrer mais. E a família chorando, e alguns que jogavam a pá, caía junto com a pá algumas lágrimas, e o cavalo sacudia e ia se debatendo, e foram tantas pás, tanta terra jogada nas costas daquele animal, e a proporção que a terra batia nas costas, ele se debatia, e foi subindo com dificuldade, subindo até que, na penúltima pasada, já não se podia jogar nas costas do animal, porque ele já estava quase à flor da terra. E aí, então, logo, os familiares viram e descobriram que ele estava vivo e que ainda ia dar muitas alegrias à família. E logo, logo, reuniram-se todos, abraçaram o cavalo, tiraram logo dali, e agora sim, deram um verdadeiro e bom trato. E o cavalo voltou a ser o grande vencedor, o grande dono das conquistas naquela comunidade. Esta lição serve para nós, Rio Branco. Esta lição serve para nós, Rio Branco. Meu presidente, essa lição serve para nós. As pasadas são jogadas. Alguns torcem pelas pás que caem. Nós choramos. Mas nós vamos sair como aquele cavalo, prontos para enfrentar qualquer adversário que surja. Boa noite a todos vocês. É isso aí, torcida Capa Preta. Neste momento, ouviremos o presidente do Rio Branco Atlético Clube. Convidamos o senhor Maurício César Duque, presidente do Rio Branco, com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Boa noite especial ao vereador Luiz Paulo Amorim, que com essa sessão solene faz uma homenagem muito bonita ao Rio Branco Atlético Clube. Boa noite ao vereador Rogerinho, que demonstrou e nos lembrou que nós não somos sempre unanimidade, mas, pelo que a gente vê aqui na Câmara, a gente é sempre maioria. E que também muitos gostariam de ser, por motivo torpe, acabaram desviando do caminho natural das coisas, que é ser rio-branquense, que é ser Capa Preta, mas muito bem-vindo, né, e obrigado pela presença. Ao vereador Luizinho, rio-branquense, né, de muitas conversas no período que eu
fiquei na prefeitura. Vereador Wanderson, também um rio-branquense, né? Mauro, muito obrigado pelas palavras de incentivo ao clube, à nossa torcida, né? Wallace, representando aqui o nosso prefeito, que é rio-branquense, nosso prefeito Luciano Rezende, que já foi médico do clube, trabalhou pelo clube, tem a sua história de vida muito ligada ao esporte e que vem fazendo um excelente trabalho. Então, Wallace, muito obrigado pela presença. E, antes de mais nada, se há espaço para isso, já que o Wallace, né, pediu perdão, eu, como presidente do Rio Branco, que muito reclamei, acho que nós temos sempre aceitar. Então, se há possibilidade disso, e se tem, eu, pelo menos, em nome da diretoria, perdoo, então, aquele erro fatídico que tanto reclamamos naquele momento, né? Gostaria de fazer uma menção especial, em nome de todos os diretores atuais do Rio Branco, ao Rosalvo Marcos Trazi, presidente do Conselho Deliberativo do clube, que nos ajudou durante esse período de organização dos eventos de 100 anos, né, a programar as diversas ações que vêm sendo realizadas desde o mês de janeiro. Então, em nome do Rosalvo, agradeço a todos os diretores e conselheiros do clube no atual momento. Gostaria de agradecer aqui, em nome da Vânia e do Antônio César, a 2 ex-presidentes do Rio Branco que marcaram história. E, em nome dos dois, homenagear todos os ex-presidentes, Manuel Ferreira e Kleber Andrade. O Rio Branco sempre foi marcado por grandes dirigentes. E esses dois, eu tenho certeza que na história do Rio Branco podem ser considerados os 2 maiores presidentes que o clube já teve. Então, em nome da Vânia, do Antônio César, faço um agradecimento de coração a tudo que a família Andrade, a família Ferreira fez ao Rio Branco. Pela minha idade, sou da década de 70, né? Então eu não posso falar sobre as pancadas do Dirmã, eles só falam pancadas, Dirmã, né? Sobre as defesas do Jorge. Então, eu vou pedir para que vocês permitam, né, que eu cite aqueles que eu comecei, né, já com 10, 11 anos, a admirar dentro do campo, né? O Vicente, né, meio campo de extrema qualidade, com uma elegância dentro de campo. Arildo Ratão, um artilheiro que, né, eu lembro que quando brincava na rua ali no bairro de Santa Teresa, ali perto de Santo Antônio, né, os meninos ficavam sempre na hora de cobrar uma falta, né, Zico, Roberto Dinamite, aquela coisa toda. E naquela campanha, 83, 84, Campeonato Brasileiro, sempre começava no ano, terminava no outro, né, o Arildo, num jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, nós ganhamos de 3-1. Eu lembro até hoje, alguns colegas de rua, na hora que ia dar um chute, falavam assim, lá vai Arildo Ratão, chuta! Então, Arildo ficou marcado, acho que na memória de muitos torcedores, com essa faixa etária. Mais recentemente, também homenageando os jogadores que atuaram no Rio Branco há pouco tempo, tem aqui o Humberto, representando a equipe que foi campeã capixaba de 2010, né, e quebrou um jejum de títulos depois de 24 anos, inclusive sendo o autor do gol contra o Vitória, né, e que nos trouxe esse título tão aguardado. E homenageando, e vai ser homenageado daqui a pouco, mas já adiantando, os meninos da base, já que o Rio Branco, nesse curto período que a gente recuperou a sua base, a sua estrutura, sendo bicampeão sub-20, bicampeão sub-17, campeão sub-15, né, o Matheus, que está aqui, né, homenageando, falando sobre o Matheus. Pode ficar em pé, Matheus. Homenageio todos os... Né, todos os jogadores, todos os futuros jogadores do Rio Branco, né. Bom, feito isso, o que eu tenho realmente é agradecer. Nós tivemos um período, estamos à frente do período há algum tempo, do Rio Branco há algum tempo,
enfrentamos problemas diversos e os vencemos. Hoje o Rio Branco é um clube, talvez um dos poucos do país, que possa dizer que não deve absolutamente nada e o que tem de dívida está equacionado com as suas receitas. Então, quando o secretário Wallace Valente disse que o Rio Branco está apto a conseguir os recursos da Prefeitura de Vitória, é porque o Rio Branco hoje possui todas as suas certidões e o Rio Branco entrou com um processo na Prefeitura de Vitória e o processo, pelas informações que nós estamos tendo, está praticamente finalizado e o Rio Branco vai ser o primeiro clube a fazer uma captação no município de Vitória na Lei Fontana, né? Então, agradeço aqui aos vereadores de então que aprovaram a lei, entre eles o então vereador Luciano Rezende, né? E ao prefeito Luciano Rezende, que permitiu que essa legislação fosse efetivamente aplicada e os clubes possam se beneficiar desses recursos. Mas também tenho que registrar que no primeiro semestre a Prefeitura de Vitória, via Lei Jaime Navarro, também apoiou as nossas categorias de base no campeonato estadual, repassando recursos para a federação, onde Rio Branco e Vitória tiveram o apoio para disputar as competições sub-20 no estadual. Então, nós temos que reconhecer que já há um início de apoio, né, legislações para que os clubes que estão organizados, que tenham as certidões, que cumpram as suas obrigações, possam utilizar o recurso público. Porque o recurso público pode ser, sim, aplicado no esporte. O recurso público deve ser aplicado no esporte. O esporte é uma ferramenta fundamental para a gente tirar, para que nós possamos tirar os meninos que não têm uma perspectiva na perspectiva de vida, é uma possibilidade de ascensão pessoal, ascensão profissional. O esporte é muito importante para combater, para fazer essa boa briga contra o tráfico, contra a marginalidade, contra todos esses males que hoje nossos jovens e adolescentes encontram na rua. Então, o poder público pode sim apoiar, deve apoiar, mas deve apoiar quem faz um trabalho sério, deve apoiar aqueles que cumprem a legislação, deve apoiar aqueles que também recolhem os impostos e os encargos. E, felizmente, o Rio Branco faz isso, e faz isso de forma correta nos últimos 5 anos. E tenho que admitir que, ao fazer isso, nós pagamos um preço caro. Nós não pagamos só um preço do valor monetário dos impostos, não. Nós pagamos um preço de não conseguir contratar jogadores que se recusam a vir para o Rio Branco porque continuam com a mentalidade pequena de receber por fora, de receber recurso de fonte, que eu prefiro nem saber de onde é, tá certo? Então, dessa forma, eu prefiro não ter esses jogadores. Jogadores para jogar no Rio Branco têm que saber que o dinheiro do Rio Branco é limpo, o dinheiro do Rio Branco é na carteira, o dinheiro do Rio Branco é menor, mas é um dinheiro que tem origem, é um dinheiro que é bem aplicado. Pagamos caro por isso. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas, Mauro, nós estamos firmes. O Rio Branco não abaixa a cabeça. O rio branquense não desiste. O Rio Branco volta mais forte. O Rio Branco voltará a ser o clube principal desse estado. Ele é na tradição, ele é na base e voltará a ser dentro de campo na Série A, que é o nosso lugar, não só no campeonato estadual, mas é o nosso lugar no campeonato brasileiro. Que é isso que nós temos que ter. Temos que ter um estádio decente, como agora vamos ter, que o Kleber Andrade, iniciado na gestão do saudoso Kleber Andrade, pai do Antônio César, um sonho, né, sendo finalizado nos próximos meses. Há uma intenção muito grande, um acompanhamento muito grande do governo para que essa obra saia, e eu tenho certeza, com uma praça esportiva como aquela, um trabalho que vem sendo feito pelo Rio Branco nas suas categorias de base, que custa e custa caro, mas vai trazer retorno. Já são 6 jogadores hoje em times de Série A, né? Nós temos jogadores no Inter, jogadores no Grêmio, jogadores no Bahia, jogadores no Vitória da Bahia, jogadores no Atlético Paranaense.
e todos eles com o passe preso ao Rio Branco. Porque o Rio Branco, ao fazer contrato de longo prazo com a base, ele garante o seu futuro. Então, o Rio Branco tem futuro, porque esses garotos, quando forem vendidos ou comercializados, a negociação e os recursos têm que vir para o Rio Branco. E o Rio Branco tem o direito ao passe desses meninos exatamente porque ele cumpre a lei. Ele paga os impostos, ele paga o FGTS, ele paga o INSS, paga o salário em dia, inclusive dos meninos de 17 anos. Então, para mim, é um orgulho ser presidente do Rio Branco. É um orgulho saber que um menino que estava morando em Planalto Serrano até 2 semanas atrás, a mãe chorou na minha frente, que acabou de assinar um contrato com Vitória da Bahia, com 17 anos, recebendo R$ 2.500 inicial. É um orgulho para mim ver um pai que tem um menino que mora em Rio Marinho chorar na minha frente e dizer que, aos 18 anos, o filho dele assinou um contrato com o Inter de R$ 4.500, com cláusulas de... e que ele nunca na vida sonhou em ver um recurso como esse. E isso é um orgulho, porque é um trabalho que, além de trazer retorno ao clube, vai trazer nos próximos anos, também é um trabalho que traz retorno à sociedade. Então, muitas vezes, e aí os vereadores sabem disso, porque eu sempre falei sobre isso, às vezes a gente gasta e aplica recurso com vinda de clubes de Série A, B, para fazer uma pré-temporada, para ficar aqui 20, 30 dias, né? E a gente não gasta com a nossa base, a gente não gasta com o Racing, a gente não gasta com o Rio Branco, a gente não aplica em quem poderia estar fazendo um trabalho forte. O Rio Branco hoje mantém 130 meninos. Olha que eu não estou falando nada de futebol profissional, estou falando da base, porque a base é o futuro. São 130 meninos. Vocês podem calcular quanto é que custa 130 meninos, passagem todo dia. Tomara que saia passagem, as manifestações consigam. Passagem para todos esses meninos, todos os dias. Tá? Quanto é que custa boa parte desses meninos com carteira assinada, valores recolhidos, quanto é que custa a alimentação desses meninos? Né? É coisa de clube grande. E o Rio Branco é grande porque faz isso. Tá? Então, eu termino aqui agradecendo realmente, de coração, a presença de todos, né? Agradecendo ao vereador Luiz Paulo Amorim pela oportunidade do Rio Branco ser homenageado nessa casa, né? Agradecendo à torcida, aos ex-jogadores, dirigentes, representantes de outros clubes que estão aqui, e dizendo que o Rio Branco continua muito forte e vai ter, com certeza, mais 100 anos de vida. Muito obrigado. Foram aí as palavras do presidente do Rio Branco, Maurício Duque. Registrar a presença de Antônio da Vitória, torcedor do Rio Branco, e ele é presidente do Racing Futebol Clube de São Pedro. Lilé, está aí presente aí. Obrigado pela presença. Simone Justino está representando o vereador Vinícius Simões, já falei, mas agora vamos dar sequência a esta sessão solene. E, neste momento, encerrada a hora dos pronunciamentos, neste momento eu convido o vereador Luiz Paulo Amorim para se posicionar à frente da mesa oficial para a entrega dos diplomas aos homenageados. Vereador Luiz Paulo Amorim, juntamente com a sua assessoria, dando aquele apoio, e vamos dar início às homenagens. Convidando o primeiro homenageado da noite, convido o senhor Jorge Reis. Jorge Reis, radialista, comentarista esportivo, recordista mundial por ter ficado mais tempo sem levar gol. Recordista mundial por ter ficado mais tempo sem levar gol. Equivalente a 27 horas ou 108 partidas.
Jorge Reis foi goleiro do Rio Branco de 1970 a 1971 e até hoje leva o título de goleiro recordista mundial, mesmo que seu recorde tenha sido quebrado em 74. O goleiro ainda entrou para a história do mais querido por ter sido jogador tetracampeão estadual pelos títulos conquistados em 1968, 70, 71 e 73. E campeão capixaba como treinador em 75. Uma salva de palmas para Jorge Reis. Convido o senhor Dirman Castro dos Santos. Para receber a homenagem das mãos do vereador Luiz Paulo Amorim, Dirman Castro dos Santos. Dirman jogou durante 10 anos, de 27 de 7 de 67 a 28 de 2 de 77. Foi 6 vezes campeão por 4 anos consecutivos, 68, 69, 70 e 71. Foi lateral direito por 6 anos e lateral esquerdo por 4 anos. Apelidado como xerife de Jacutuquara, nasceu em 16 de janeiro de 46, na cidade do Rio Branco. Dirman, que veio para a Vitória para jogar no Rio Branco, é casado com Bernadette Bittencourt Costa dos Santos, com quem tem 2 filhos, Lorenzo e Mariana. Hoje ele é aposentado pela Vale. Uma salva de palmas. Luiz Carlos Marinho. Luiz Carlos da Silva. Marinho. Na sequência, convido Carlos Alberto Cauém, China. Para receber a homenagem. Convido Vicente Santos Duarte. Vicente Santos Duarte. Natural de Vitória, Vicente nasceu em 16 de agosto de 58. Casado com Marta Valéria dos Santos há 7 anos. Tem 2 filhos, Fabrício e Fernanda, e um neto, Arthur. No Rio Branco, Vicente começou as categorias de base em 75. Aos 15 anos, encerrou sua carreira de jogador. Aos 27 anos, aos 29 anos. Quando decidiu se dedicar à docência. Hoje ele é professor de Educação Física e diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental, EMEF Zilda Andrade, no bairro da Penha. Uma salva de palmas para Vicente Duarte. Convido para receber a homenagem o senhor Valdemir José Margon, baiano. Eli Pinheiro da Rosa. Convido para receber a homenagem Edson dos Santos Pereira. Edson Flecha. Se dirigindo para receber a homenagem das mãos do vereador Luiz Paulo Amorim, Edson Flecha, que nasceu em 7 de julho de 44, na cidade do Rio de Janeiro. Veio para a Vitória em 68 para jogar pelo Rio Branco. Jogou durante 9 anos no clube como ponta direita. Em 68, 69, 70, 71 e 73. Participou das conquistas dos títulos estaduais, foi tricampeão contra a Desportiva na década de 70. Casado com Clara Maria Santos Pereira, tem 2 filhos. Edson dos Santos Pereira, filho, e Carla Maria dos Santos Pereira. Hoje é aposentado pela Cezan. Uma salva de palmas para Edson Flecha. O Wilson Pereira. Para receber a homenagem, em nome do senhor Wilson Pereira, convidamos Jorge Reis, que recebe a homenagem
Em nome do senhor Wilson Jorge Reis. Ele é compadre do Jorge Reis, está em São Paulo e não pôde chegar a tempo para esta solenidade. O Wilson Pereira jogou na Portuguesa de Desportes Nacional e Rio Branco, onde em 2007 foi considerado pela Crônica Esportiva o atleta do século. Nasceu em 7/3/45 em São Paulo. Veio para a Vitória em 68 para jogar no Rio Branco como volante. Permaneceu no time por 8 anos. Participou das conquistas de 8 títulos pelo Brancão. Viúvo de Norma, tem 2 filhos, Douglas, Wilson e Felipe. Hoje mora em São Paulo, onde atua como corretor de imóveis. Jorge Reis recebendo a homenagem em nome de Wilson Pereira. Convido para receber a homenagem o senhor Arildo Nascimento. Arildo Ratão. Nasceu em 20 de dezembro de 60 em Vitória, onde mora até hoje. Começou a jogar no Rio Branco como centroavante em 83. Permaneceu 1 ano no time, até ser comprado pelo Cruzeiro. Autor do primeiro gol do Kleber Andrade, Arildo Ratão conta que marcou 3 gols na mesma partida, entrando para a história do Capa Preta. Casado com Ana Maria há 26 anos. Tem 2 filhas, Natana e Mariana. Uma salva de palmas para o nosso querido Arildo Ratão, recebendo as homenagens da mão do vereador Luiz Paulo Amorim. Convido para receber a homenagem em nome do senhor João Francisco Batista. Convido Rita de Cássia Cirqueira Viana, representando o ex-jogador João Francisco Batista, ele que se encontra em recuperação de uma cirurgia em sua residência em Vila Velha, em Jardim da Penha. Nosso querido João Francisco Batista. É o popular carne seca, nascido em setembro, em 9 de maio de 43, em Campo dos Goitacás, Rio de Janeiro. João Francisco chegou à Vitória em 63 para jogar no Rio Branco Atlético Clube, vindo do Fluminense Futebol Clube. Foi contratado pelo presidente da época, Manuel Ferreira, já falecido. Defendeu o Rio Branco, seu único time, durante 10 anos. Parou de jogar pelo clube em 75. Casado há 38 anos com Heloísa Helena Riso Batista. Tem 2 filhos, Letícia e Tiago. Esse último que está participando junto com a gente. Recebendo a homenagem, então, em nome do nosso querido João Francisco Batista, a senhora Rita de Cássia Siqueira. Uma salva de palmas para o João Francisco. E carne seca, né? E muita saúde para ele, né? Convidamos para receber a homenagem o senhor Adalberto Lopes. Convidamos para receber a homenagem Humberto Magalhães. Recebendo as homenagens dos 100 anos do Rio Branco Atlético Clube. Nosso querido Humberto Magalhães, nascido em 27 de junho de 86. Aniversariando hoje. Parabéns! Nascido em 27 de junho de 86, em Timóteo, Minas Gerais, Humberto veio para a Vitória em 2008 para jogar no Rio Branco como atacante. Jogou com a camisa do time até abril deste ano, quando decidiu tirar férias com a noiva Marina Soprani. Marina Soprani. E diz que o que mais marcou durante seus 5 anos no Capa Preta foi o carinho da torcida. E sonha em voltar a defender a bandeira do mais querido do Espírito Santo. Uma salva de palmas para Humberto Magalhães. Para receber a homenagem, convidamos Domingos Elias Alves.
É o Aranha. Você recebe, Jorge, em homenagem? Jorge Reis, recebendo em nome... Jorge Reis, o Wallace Valente falou que você é o mais velho, então por isso você tem que receber em nome. Não, Jorge, vai... Muito bem. Tá bom. Recebendo em nome de Domingos Elias Alves Pedra, o de Aranha, o atacante Domingos Elias Alves Pedra, conhecido como de Aranha, nasceu em Paraíba do Sul, de Aranha, no Rio, no dia 16 de abril de 48, e ficou mais conhecido por seu apelido de o Aranha, um dos atacantes mais perigosos do país na década de 70. Rápido, habilidoso e muito técnico. Passou por importantes times como Vasco da Gama e Sporting Lisboa, e esteve à frente do Rio Branco em 83 e 84, quando o Brancão conquistou os títulos estaduais. José Carlos Gomes, convidamos. José Carlos Gomes. Convidamos para receber a homenagem ao senhor Paulo Pimenta. Para receber as homenagens das mãos do vereador Luiz Paulo Amorim, Paulo Valiante Pimenta. É natural de Inconha, Espírito Santo. Nasceu em 25 de janeiro de 29, é casado com Rejane Maria Pimenta. Ele é pai de Paulo Pimenta Júnior e Luciana Pimenta. Ele exerceu cargos de técnico e preparador físico no Rio Branco nos anos de 70, 71, 75, 76 e 96, 97 e 2004. Os últimos 3 como coordenador técnico administrativo, tendo conquistado ao todo 5 títulos de campeão pelo Rio Branco. Recebendo as homenagens do vereador Luiz Paulo Amorim. Paulo Pimenta, uma salva de palmas. Valuzzi Antônio Marlini. Convido para receber as homenagens das mãos do vereador Luiz Paulo Amorim. O senhor Rosalvo Trassing, para receber as homenagens, em nome de Valuzzi Antônio Malini, que nasceu em 13 de junho de 40, em Governador Lindenberg, veio para Vitória ainda na década de 70 para estudar odontologia. Trabalhou como dentista no Rio Branco durante muitos anos, recebendo as homenagens das mãos do vereador Luiz Paulo Amorim. Convidamos o secretário de Esportes, senhor Wallace Valente, que está representando o prefeito Luciano Rezende, para receber as homenagens em nome do nosso prefeito Luciano Rezende. Luciano Santos Rezende.
Atual prefeito de Vitória, Luciano Rezende, é médico, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo e pós-graduado em Medicina Esportiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi vereador de Vitória por 4 mandatos. Secretário de Saúde e de Educação do município. Foi secretário de Estado de Esportes e Lazer e deputado estadual. Foi também médico do Rio Branco nos anos de 88 e 89. No início de sua carreira profissional, casado com Marina, tem 2 filhos, Davi e Arthur. Uma salva de palmas para ele, que está sendo representado pelo secretário Wallace Valente, vereador, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Nessa sequência, convidamos Kleber Corrade. Kleber Corrade, autor do hino do Rio Branco. Toca o hino aí, produção. Kleber Corrade, nascido em Viana. Kleber conta que foi no início dos anos 70 que compôs o hino do Rio Branco. Hoje, aos 60 anos, ele diz que levou de 10 a 15 minutos para escrever a letra, que traz termos próprios do futebol, como vitória, derrota, taça, com rimas fáceis. O hino fica na cabeça do torcedor, afirma Corrade. Formado em Direito pela UFES e torcedor, afirma que é uma grande emoção para ele ter composto o hino do Rio Branco. Ele é procurador do município de Viana, onde atua como advogado desde 88. O autor do hino do Rio Branco é casado e tem 2 filhos, e atualmente mora em Ponta da Fruta, Vila Velha. Uma salva de palmas para o autor, compositor do hino do Rio Branco. Senhoras e senhores, dando continuidade às homenagens, convidamos o vereador Luiz Paulo Amorim para fazer a entrega, a homenagem à senhora Maria da Penha Silva Cristo, tia Penha. Tia Penha veio para a Vitória aos 8 anos. Torce para o Rio Branco desde seus 15 anos, quando começou a frequentar o estádio. Viúva de Sebastião, teve 3 filhos, Maria Helena, Cristo e Antônio. E 6 netos, Fabíola, Wenderson, Fabrícia, Anderson, Rosângela e Jéssica. E 4 bisnetos, Mateus, Carolina, Tuane e Bárbara. Hoje, aos 84 anos, é moradora de Jocutuquara e diz ter no sangue o DNA capa preta, com a marca histórica de 7 décadas, acompanhando o Rio Branco. Tia Penha é irmã do ex-lateral e ponta esquerda, Erli Silva. Uma salva de palmas para a tia Penha. Manuel Rodrigues, Nenel. Convidamos para receber a homenagem do senhor Manuel Rodrigues Nenel, a filha dele, Bárbara, que se faz presente recebendo as homenagens. Casado com Maria da Penha há 37 anos, tem 3 filhos, Daniele, Hércules e Rosan, e 2 netos, Gabriel e Yasmin. Torcedor do Rio Branco desde criança, Nenel é apaixonado pelo time e sempre foi assíduo no estádio em dia de jogo. Aposentado pela Vale desde 2000, hoje é morador de Gaivotas, em Vila Velha, onde se recupera de 2 AVCs sofridos no ano passado. Saúde para o senhor Manuel Rodrigues, o Nenel. Nenel. Para receber as homenagens pelos 100 anos do Rio Branco Atlético Clube, Gabriel Arthur Rodrigues Rinaldi. O Gabrielzinho.
Com apenas 9 anos de idade, o pequeno Gabriel é um apaixonado pelo Rio Branco, desde bebê, quando ganhou sua primeira roupinha com o brasão do time. Filho de Bárbara e Douglas, Gabriel se orgulha de ter sido criado pelo avô Nenel, outro apaixonado pelo Capa Preta. Nascido em 27 de 7 de 2004, no município de Serra, hoje ele vive com a mãe em Itapuã, Vila Velha, e garante que nada o faz perder um jogo do Rio Branco. Uma salva de palmas para o Rio Branco do futuro. Convidamos o senhor Marco Antônio Machado. Jairo Mendes Peçanha. Radialista, Jairo Peçanha trabalha na Rádio Espírito Santo, no noticiário esportivo, desde 1985, mas acompanha o Rio Branco desde seus 10 anos de idade. Nascido em 21 de fevereiro de 48, em Vitória, Jairo conta que é apaixonado pelo espírito guerreiro do Capa Preta. Casado com Adelaide Helena, tem 2 filhos, Gerson e Anne. Uma salva de palmas para o radialista Jairo Mendes Peçanha. Paulo Sérgio Marangoni. Para receber as homenagens em nome de Paulo Sérgio Marangoni, Jorge Reis. Paulo Sérgio Marangoni, nascido em Baixo Guandu. O médico Paulo Marangoni foi presidente do Rio Branco nos anos de 2004 e 2005, quando o time viveu uma fase difícil. Esteve à frente da venda do estádio Kleber Andrade e participou da conquista do campeonato da 2ª divisão. Em 2006, com a ajuda do craque Aldair, da seleção brasileira. Casado com a médica Maria Edna da Silva Beltrão Marangoni, com quem tem 3 filhos, Clara, André e Mariana, e uma neta, Alice. Recebendo as homenagens em nome de Paulo Sérgio Marangoni, nosso querido amigo Jorge Reis. Convido para receber a homenagem em nome de Kleber José de Andrade. Antônio César, recebendo em nome de Kleber Andrade, nascido em 13 de 7 de 22, em Dores do Rio Preto, Kleber Andrade se tornou sócio do Rio Branco em 60 e foi presidente do clube durante 12 anos, em períodos distintos. Em 78, quando ainda ocupava o cargo no clube, sofreu um acidente de carro e faleceu aos 56 anos, juntamente com sua esposa, deixando 5 filhos, Neuza, Maria, Márcia, Ana Lúcia, Antônio César e Kleber Júnior, e 16 netos. Hoje ele deixa saudades e é lembrado por seus grandes feitos, especialmente por ter sido o presidente que mais títulos conquistou à frente do time. Uma salva de palmas em homenagem ao Kleber Andrade, sendo homenageado. Quem vai entregar? Qual? O homenageado. Dando continuidade, será feito um momento a entrega de uma faixa. A Vânia fará a entrega da faixa à família do Kleber Andrade.
Exato. Manuel Ferreira, nesse momento, fazendo a entrega da faixa. Fará entrega a faixa ao presidente do Rio Branco Futebol Clube. Não funciona, não. Agora sim. Dando continuidade a esta solenidade, em nome de Manuel Ferreira, permanece aí, senhora Vânia, para fazer a entrega, para receber as homenagens, em nome de Manuel Ferreira, que é homenageado, a filha Vânia de Almeida Ferreira, recebendo as homenagens de Manuel Ferreira, que nasceu em 14 de agosto de 22, em Cariacica, e faleceu em 13 de dezembro de 2009, aos 87 anos. Teve 4 filhos com Isa de Almeida Ferreira, com quem foi casado há 46 anos. Tânia Maria, Manuel, José Maria e Vânia. 9 netos, Larissa, Rodrigo, Melina, Luciano, Cláudio, Carlos, Antenor, Manuel Ferreira. E Vitor, e 9 bisnetos. Uma salva de palmas para a senhora Vânia de Almeida Ferreira, recebendo as homenagens em nome do senhor Manuel Ferreira. Convido para receber a homenagem das mãos do vereador Luiz Paulo Amorim, nesta sessão solene, 100 anos do Rio Branco, o atual secretário de Fazenda do Estado e presidente do Rio Branco, Maurício Duque. Maurício César Duque, atual secretário de Fazenda do Estado do Espírito Santo, nasceu em Vitória e é casado e pai de 2 filhos. É economista, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, com mestrado em Economia Aplicada pela Universidade de São Paulo. Maurício começou a participar ativamente do Rio Branco em 2005 e em 2008 foi eleito presidente do Rio Branco. Uma salva de palmas para o presidente. Bruno Malias Mendes. Bruno Malias Mendes, para receber a homenagem dos 100 anos do Rio Branco, uma salva de palmas. Nascido em 29 de 3 de 1980, na Tijuca, Rio de Janeiro, Bruno Malias é casado com Aline, tem 2 filhos, Arthur e Bento. Veio para a Vitória aos 12 anos e hoje mora em Jardim Camburi. É idealizador e gestor do Rio Branco, Beach Soccer, projeto que tem como filosofia a valorização de jovens. Professor de Educação Física, formado pela Universidade de Vila Velha. Malias também desenvolve a iniciação esportiva com crianças em situação de risco social e é estudante de escolas públicas. Em Vila Velha, recentemente fundou a Escola de Craques Bruno Malias e é atleta profissional e tetracampeão mundial de futebol de areia e militar da Marinha do Brasil. Salve de palmas para o Bruno Malias. Matheus Ribeiro Moraes. Convidamos para receber a homenagem
Matheus Ribeiro Moraes. Nasceu em Vitória, filho de Cláudia e Nilson. Mora na Serra e, desde pequeno, sempre sonhou em ser jogador de futebol. Começou a jogar no Rio Branco aos 15 anos nas categorias de base, onde conquistou a posição de goleiro, menos vazado. Além de jogador, Matheus é torcedor apaixonado do Capa Preta. Hoje se orgulha em dizer que joga no Rio Branco e que já levantou um troféu pelo mais querido. E o mais importante foi que esse troféu foi levantado diante da Desportiva. Moisés Pereira Alves, Zé da Bola. Moisés Pereira Alves, Ferreira Alves, Zé da Bola, para receber a homenagem em nome do nosso querido Zé da Bola, saudosista, o nosso querido Índio. Índio é o filho do Zé da Bola. Zé da Bola que faleceu em 81. Zé da Bola atuou com 16 anos. Jogador do Rio Branco, Atlético Clube, foi centroavante do Capa Preta e um dos maiores cabeceadores da história do futebol brasileiro. Passando por outros grandes times brasileiros, foi o primeiro capixaba a integrar a seleção brasileira em 48, 49 e 50. Tamanha sua grandeza e importância para o futebol capixaba, que o jogador deu nome ao Parque Zé da Bola, localizado no final da praia de Camburi. Deixou 4 filhos, Ferreira Neto, Índio, que recebe a homenagem, e Carol e Isabel, e 8 netos. Salve de palmas em homenagem a Zé da Bola. Valdeci Vasconcelos. Ok, convidamos para fazer, neste momento, dando continuidade a esta solenidade, para falar em nome dos homenageados, convidamos nosso querido Jorge Reis. Eu queria aproveitar a oportunidade de chamar aqui na frente o Lande, que foi tricampeão pelo Rio Branco. Houve uma falha aqui, para vir receber a homenagem. Depois o Jorge Reis fala também por todos aqui. Bom, me deram aqui meia hora para falar. Boa noite a todos. O dia de festa, evidente para o mundo Capa Preta, a nação Capa Preta. Nessa busca de ser alguém no futebol, todos nós, e aqui eu vou abrir um parênteses, se o Dirmão deixar eu falar, eu vou... Né, Dirmão?
Se Dirman deixar eu falar, eu vou falar. Respeito, né? E, professor? Foi assim que o professor Paulo Pimenta nos ensinou. Mas eu quero, de fato, o título chegou para uma pessoa física, mas que era um conjunto. E a maioria deles estão aqui presentes. De repente, vocês podem a gente balança um pouco, mas eu não poderia ser recordista sozinho. Tem um outro grande goleiro que jogou no Rio Branco, Pereira, que hoje está no céu. Certo? Que da mesma forma que eu tive essa felicidade, agradecer os ausentes aqui, Edilson, Adilson, enfim, Dirman, o nosso... Não, o Vicente eu não tive a felicidade só como treinador dele, os outros mais jovens e tudo mais. Enfim, foi uma situação coletiva, onde o Rio Branco, com um grande time que existia, quiseram fazer um teste aqui contra a equipe do Corinthians, e o Corinthians chegou aqui e sentiu o peso dos chutes potentes do nosso querido Edson Flecha, fazendo 2 gols naquela ocasião. Certo? Mas aqui eu teria que homenagear uma pessoa que teve paciência, teve calma, no momento de puxar as orelhas, puxava, e eu tenho um carinho, aliás, eu não, todos aqueles que passaram pelo Rio Branco durante seu período lá, é um respeito. E ele dizia, eu não dou bom dia aos meus atletas. Os atletas que têm que me dar bom dia. Porque quando ele chegava, estava lá na salinha dele, no Governador Blay, esperando todo mundo para a balança. E eu, sinceramente, a vida que eu passei no Rio Branco, que não foi só de jogador de futebol, fui treinador, supervisor, treinador de goleiro, vice-presidente das categorias de base, com o nosso Edson Flecha ali, que na ocasião era o treinador, eram os momentos difíceis também, mas como bem disse, colocou aqui, uma analogia muito bonita do nosso querido presidente da SEC, ele suplantou isso tudo. E hoje nós estamos vendo um clube, não um time, mas um clube totalmente saneado. E é isso que espera o futebol do Espírito Santo para todos nós, que paramos, mas amamos o que nós fazemos. Eu tive uma felicidade muito grande de um certo dia, o Gilson Félix me convidar para ser comentarista esportivo. Aproveitei a oportunidade, eles estão me aturando até hoje, eu sou o dinossauro aí também, já da Crônica Esportiva, e no mais é agradecer a vocês, companheiros, que fizeram essa história do Rio Branco, que está sendo lembrada agora, são 100 anos, 1913, vocês viram o ano que o nosso querido Kleber Andrade nasceu, né? 8 anos depois ou 9 anos depois. Então, acho o presidente, não só dessa Casa de Lei, mas o presidente do Rio Branco. Tem algumas coisas, presidente, se o senhor me permite, eu pedi permissão, só mais uns 2 minutinhos, que algumas coisas têm que ser relatadas, algumas coisas têm que ser ditas. Isso tudo que o senhor nos relatou aqui, as pessoas precisam colocar e ver, saber. Na hora da cobrança, vão cobrar bem menos. Só tem que falar aquilo que está acontecendo. O Rio Branco paga na carteira o salário que é contratado com seus clubes. Eu mesmo nunca fiz isso. Jogando no Rio, quando eu jogava, aqui mesmo, era um salário mínimo e o resto. E o Rio Branco, com palavras do presidente, e aqui eu só vou aproveitar a oportunidade, como o senhor falou muito na categoria de base, só essa oportunidade, presidente. Vamos acelerar aquele centro de treinamento para a gente ter orgulho de chegar, qualquer gente que venha de fora, qualquer clube que venha de fora, visitar aquele... Eu tenho certeza que vai sair um centro de treinamento bonito e não é uma cobrança. É apenas mais um alento daquela história que o nosso Mauro contou. O cavalo caiu, mas subiu e subiu mais forte ainda. Mais companheiros aí que estão representando todos os ex-atletas e os jovens atletas como o Humberto, que nos deu um título também. O meu muito obrigado por tudo aquilo. Agora, eu quero saber quem vai pagar a conta para me mandar isso pelo correio para os companheiros que eu estou representando aqui. É o Amorim? É. Porque isso tudo para botar no correio vai ser um dinheiro bom. Gente, que nós tenhamos aí um domingo bonito, aí vai dar, deu Brasil e Espanha, a Espanha ganhou de 7-6, já estou dando de cronista esportivo aqui, né? Venceu de 7-6 nas penalidades máximas, então Brasil e Espanha domingo, né? E vamos torcer mais uma vez. Gente, muito obrigado, presidente dessa Casa de Lei, presidente do Rio Branco. Valeu. Muito bem, foi as palavras do nosso querido Jorge Reis, falando assim em nome de todos os homenageados.
Sintam-se todos homenageados. Também o homenageado Eli Pinheiro da Rosa solicitou que fosse comunicado ao vereador que virá a esta Casa de Leis, vereador Luiz Paulo Amorim, receber das suas mãos, das mãos de Vossa Excelência, o título e as homenagens. Eli Pinheiro da Rosa virá, num outro momento, receber as homenagens das mãos de Vossa Excelência. Neste momento, encerrando com chave de ouro esta sessão solene, gostaríamos que todos juntos, numa só voz, de pé, cantássemos parabéns para o Rio Branco Futebol Clube, nesse momento adentrando a esta Casa de Leis, um bolo que nós juntos vamos cantar parabéns para o Rio Branco Futebol Clube. Parabéns para você. Nesse momento, convidamos o vereador Luiz Paulo Amorim para suas considerações finais, os agradecimentos, nesse momento de grande alegria, 100 anos do Rio Branco, as considerações finais, o pronunciamento do vereador Luiz Paulo Amorim, o proponente desta sessão solene. Eu gostaria de agradecer a todos que vieram aqui e dizer que aquilo que o Jorge Reis acabou de falar, eu sempre falo com o presidente. Presidente, é importante mostrar os trabalhos que o senhor vem fazendo, vem realizando. A gente sabe por momentos difíceis que o Rio Branco passou e que ele entrou no Rio Branco, está conseguindo sanear, está construindo uma base. E a gente sabe que sem base não vai a lugar nenhum. Nas décadas bem anteriores, se fazia o futebol com amor, se fazia com paixão. Hoje, se não construir um profissionalismo, sabe que nós não cresceremos. Então, a gente espera que esses jovens que estão lá no Rio Branco, 135, né, presidente? Venham nos dar muita alegria e que Deus nos abençoe, que nos dê força para ver o Rio Branco bem campeão, bem na frente de todos esses times aqui do Espírito Santo. Que todos cresçam, mas que o Rio Branco esteja num patamar maior, como é a sua torcida, como é todos que adoram o Rio Branco. Obrigado, um abraço a todos. A sessão está encerrada. E aqui está o bolo para comemorar esses 100 anos do Rio Branco. Cadê a faca para cortar? Oi? Tira o Luiz Paulo Amorim, tira a foto. Eu nem sabia. Eu gostei do Luiz. Convidamos nesse momento todos os homenageados para estarem aqui se posicionando na mesa de honra para a foto oficial, para tirar aquela foto oficial. Todos os homenageados, por favor, queiram se dirigir até a mesa de honra para a foto oficial. E será servido também um coquetel para todos que estão presentes aqui.